Deus é bom e sua misericórdia dura para sempre. Eu quero externar a minha alegria, minha gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos concede, de uma vez mais estar em sua presença para render a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois só Ele é digno de toda a aceitação. Minha gratidão se estende ao santo anjo da igreja, na pessoa do pastor Alexandre. Acertei? Pastor Alexandre. Tá bom. Obrigado. Tendo em vista que primeiro Deus e depois o pastor da igreja são os motivos de nós estarmos aqui. Deus como supremo e o pastor como autoridade constituída por ele aqui. Se dissesse não, eu não estaria nesse lugar. Então, fica aqui a minha palavra de gratidão, não só ao pastor, mas como toda a sua casa, sua família, e que Deus em Cristo Jesus abençoe em tudo o pastor Mauro, profeta de Deus. Obrigado pelo convite, tá bom? Obrigado pelo carinho, pela confiabilidade do nosso ministério. Que Deus lhe abençoe, tá? Desejo do meu coração que o Senhor abençoe seu ministério, sua vida, lhe faça prosperar em tudo, tá bom? Você que tem Bíblia, por favor, Lucas, capítulo de número 5. Lucas 5, nós destacaremos a partir do versículo 1. Enquanto você localiza a referência bíblica, eu trago um abraço do meu pastor, de onde eu sirvo a Deus. Meu pastor, o pastor Gesiel Siqueira, e eu congrego na Assembleia de Deus do Mutirão, na Baixada Fluminense, em Belfor Roxo. E eu trago um abraço também da minha esposa. Você vai perceber que eu estou sem aliança, mas é porque eu tenho alergia. Às vezes eu venho com aliança e às vezes sem. Então eu tenho que ficar me explicando todas as vezes. Mas eu sou casado e muito bem casado. Tenho uma esposa linda, sou casado há 12 anos e tenho uma filha linda que se chama Laura. E vai nascer mais uma menina agora em dezembro que se chama Liz, tá bom? Então trago um abraço da minha família. Minha esposa viria, mas já está com a barriga grande. E de manhã ela falou que viria, mas chegou agora, decidiu não vir, tá bom? Mas eu trago um abraço da minha família para todos vocês. Você que encontrou diz amém. Lucas 5, versículo 1 a seguir. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. E entrando num barco, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, assentando-se do barco, ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: vaze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão Pedro, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Mas porque manda, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam no barco, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram a Jesus. E você diz amém. Queridos, o texto que nós tomamos por exposição
é um texto muito familiar. Eu costumo dizer que falar sobre qualquer texto dentro dos evangelhos é falar, sim, sobre um texto muito familiar. Afinal, os evangelhos vão falar acerca do ministério terreno de Cristo, de Jesus. Jesus, sendo alguém que tinha duas naturezas, ele era 100% homem, 100% Deus. Conclusão que foi tirada em um concílio nos pais da igreja, mais precisamente Orígenes, quando a igreja do Ocidente dizia que Jesus era homem, a igreja do Oriente dizia que Jesus era Deus, e eles chegaram a uma conclusão que nele havia uma união hipostática, a capacidade de reunir as duas naturezas em um só homem. Então, chega a conclusão que ele é 100% homem, 100% Deus. Jesus, ele veio à Terra com uma missão principal: restabelecer uma aliança perdida com o homem. Ele aparece em toda a Bíblia em forma de figura, como Gênesis sendo a semente da mulher, Êxodo, o cordeiro pascual, Levítico, o sumo sacerdote, Número, a rocha ferida, Deuteronômio, o profeta semelhante a Moisés, até chegar em Apocalipse, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Mas no livro de Timóteo, ele é o mediador entre Deus e o homem. É por isso que o mesmo bate no peito e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Jesus veio restabelecer a aliança perdida com o homem. E os profetas falaram sobre Jesus. Pregaram, clamaram que Jesus viria. E de todos os profetas, o que mais falou a respeito dele foi o profeta Isaías. Haja visto que Isaías está na galeria dos profetas maiores. Dentre os 4, Isaías é um. E os 4 profetas maiores têm uma nomenclatura, um rótulo, como Jeremias, ele é o profeta chorão, das lágrimas, das lamentações. Já o profeta Ezequiel é o profeta das visões. Daniel, o profeta da sabedoria. Isaías, o profeta messiânico. Porque foi o que mais profetizou, ou apontou as suas profecias para a vinda do Messias. Isaías capítulo 7, versículo 14, ele diz: e a virgem conceberá, e dará à luz um filho, seu nome será chamado Emanuel. Profecia que se cumpre em Mateus, quando o anjo aparece para Maria e diz: salve a graciada, bendita és tu entre as mulheres. Maria diz: tu não és judeu, porque a saudação do judeu não é salve a graciada, mas Shalom Adonai. Ele diz: não sou judeu, sou celestiano, assisto diante do trono de Deus e vim anunciar para ti que de ti nascerá aquele que tirará o pecado do mundo, e o nome dele é Emanuel. Isaías capítulo de número 9, versículo 6, ele diz assim: um menino então nasceu, e um filho se nos deu. O principado estava sobre ele. Seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Em concordância com as profecias do profeta Isaías, eu gosto de uma profecia do profeta menor, que nós conhecemos como Zacarias. Zacarias, ele está na galeria dos profetas menores, dentre os 12 na realidade, e 12 profetas menores não são diferentes dos profetas maiores por importância, mas sim simplesmente pelo espaço de tempo profetizado. Os profetas menores são conhecidos como os profetas menores porque profetizaram no espaço mais curto de tempo. Então Zacarias não é de menos importância do que os profetas maiores. E ele profetiza no capítulo 9, no versículo 9, dizendo: o seu rei virá, mas ele virá humilde, montado sobre uma jumenta, um animal de carga. Profecia que se cumpre em Mateus capítulo 21, quando Jesus entra em Jerusalém, montado na jumenta, e todos começam a gritar: Hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus viria. Os profetas profetizaram. E Paulo escreve aos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 4, quando ele diz: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, veio à terra, assumiu a forma humana,
e foi obediente até a morte de cruz, pelo qual Deus Pai lhe exaltou e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes, o nome qual um dia todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, para a glória de Deus Pai. Jesus viria, mas, só a nível de informação, todo rei que saía do seu país no Antigo Testamento para visitar outro país, a cultura diz que ele mandava alguém na frente para anunciar a sua chegada e preparar o caminho. E essa pessoa que iria na frente desse tal rei, ele iria desobstruindo o caminho para a carruagem do rei passar. E ele vinha anunciando, porque ele era conhecido como um preparador do caminho, e ao mesmo tempo era conhecido como um arauto. Ele gritava: o rei fulano está vindo aí. E Jesus, sendo rei, ele mandou alguém para ir anunciar o caminho dele. E esse é João, ou João Batista, como nós conhecemos. João Batista também veio sendo anunciado pelos profetas, e o próprio Zacarias profetiza sobre ele no capítulo 40, versículo 3, quando diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai as vossas veredas no ermo. Esse era o texto base das pregações de João Batista, à beira do rio Jordão, a serviço do reino de Deus. Malaquias, no capítulo 9, no versículo 9, também profetizou: o seu rei virá a Jerusalém. Ou melhor, Malaquias diz: eis que envio diante de vós o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que venha o terrível dia do Senhor. Malaquias, quando profetiza isso, ele não fala do profeta Elias propriamente dito. Ele fala de João Batista na figura do profeta Elias. Haja visto que Elias no Antigo Testamento é a figura do maior profeta. Claro que para um judeu é Moisés, mas Elias, ele é conhecido como o leão dos profetas. Aí Malaquias está dizendo assim: ele vai vir na virtude do profeta Elias, para confrontar, para bater de frente e para anunciar o caminho do arrependimento. Porque evangelho é arrependimento. Evangelho é arrependimento de pecados. Ele profetiza sobre João Batista vindo na virtude de Elias. João Batista vai ter praticamente a mesma idade de Jesus. É 6 meses de diferença. E esses 6 meses de diferença que João Batista tem, João Batista é primo de Jesus. Ele é 6 meses mais velho. E nesse mesmo tempo, João Batista começa a profetizar quando alcança a idade para profetizar. Ou melhor, Jesus vai profetizar quando alcança a idade para profetizar ou exercer o ministério, se você achar que não é um ministério profético de Jesus. Mas João Batista vai começar o ministério prematuro. Jesus só começa aos 30, você já viu? João Batista não começa aos 30. Os estudiosos dizem que João Batista começa aos 27. Porque durante 3 anos, João Batista vai preparar o caminho de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que quando o profeta Jeremias foi chamado, o Senhor chama ele, ele diz: eu sou uma criança, não sei falar, não sei como profetizar. Como ele não sabe falar se ele está respondendo? O que ele está dizendo é: eu não tenho idade para o ministério profético que era aos 30 anos, seja profético ou sacerdotal. Ezequiel capítulo de número 1, a Bíblia diz assim: e estava eu no meio dos cativos no 30º ano. É Ezequiel falando da sua própria idade. Ele está dizendo assim: Deus se manifestou para mim, me vocacionou como um profeta quando eu completei 30 anos de idade. Mas João Batista começa aos 27. Ele começa o ministério à beira do rio Jordão, e ele vai profetizando, batizando 5.000 almas por dia. E a Bíblia diz que até que um dia ele olha chamando as pessoas de raça de víbora. Ele diz assim: não, esse não é víbora, mas esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele batiza Jesus, e Jesus vai iniciar o seu ministério. Gente, depois que Jesus inicia o seu ministério, Jesus ele precisa compartilhar aquilo que ele tem. Porque ministério não dá para levar sozinho.
O pastor só tem como liderar essa igreja se tiver obreiros, pessoas capacitadas ao lado dele. Não dá para levar sozinho. Jesus não vai cometer o mesmo erro que Moisés cometeu, quando ele diz assim: Senhor, mata o povo, esse povo está reclamando demais. Aí o sogro dele diz assim: rapaz, você tem que dividir a carga, porque dividindo a carga você não vai ficar sobrecarregado. Aí ele chama 70 anciãos, e os 70 anciãos ajudam ele a resolver os problemas. Jesus diz assim: eu não vou levar o ministério sozinho, mas tinha condição de levar, porque Jesus, gente, ele foi o homem mais perfeito que já andou nessa terra. Nele não há imperfeição, nele não há mancha, nele não há falhas. Não tem print de Jesus com vacilo por aí, não tem palavras de Jesus com vacilo por aí, não tem áudio de Jesus com vacilo. Jesus, ele era perfeito, ele estava no céu perfeito, veio ao ventre de Maria perfeito, nasceu perfeito, andou perfeito, cresceu perfeito, operou milagre perfeito, ele foi a via dolorosa perfeito, ganhou uma coroa de espinho perfeito, foi pregado na cruz perfeito, sepultado perfeito, morreu perfeito, ressuscitou perfeito e para todo sempre permanecerá perfeito. Ele é o símbolo da perfeição. Jesus é o símbolo da perfeição. Nele não tem defeito. Mas ele diz: eu quero compartilhar. Aí preste atenção. Jesus vai chamar, aqui eu começo algumas coisas. Jesus chama 12. Jesus discipula os 12. E Jesus ensina e Jesus envia os 12. Preste atenção. Jesus chama, Jesus coloca sentado e diz: aprende, e depois diz: toma aqui, porque vocês já estão aptos para ser enviado para algum lugar. O que Jesus está dizendo é: o ministério começou com ordem e vai ter que terminar com ordem. O evangelho começou com regras e vai ter que terminar com regras. Jesus chama, Jesus discipula para depois enviar. Aí a gente encontra por alguns por aí desavisados, que diz que tem ministério, aventureiros na fé, nunca sentou para aprender numa escola bíblica dominical, nunca teve um pastor, já mudou de igreja 45 vezes no ano e está dizendo: sou profeta. Não é profeta não. Jesus está dizendo: tem que ter ordem, tem que ter regra. A igreja não é bagunça. Igreja nasceu na cruz e quem fez ela nascer foi Jesus, e Jesus colocou ordem. Jesus está dizendo: quem quer ministério vai ter que andar conforme a regra que o ministério coloca para andar. Jesus está dizendo: meu ministério tem ordem, tem regras. Eu chamo, eu ensino e depois eu vou enviar. Mas Jesus, para chamar, discipular, enviar os 12, Jesus primeiro precisa ganhar um deles. E quem é esse um? Simão, ou Pedro, ou Simão Pedro. Jesus precisa ganhar um por quê? Porque Simão, para quem não sabe, gente, ele era um pescador, morador da Galileia. E Simão, eu tive em Israel, eu vi exatamente a casa onde a sogra de Simão morava. A Galileia, um lugar lá em Cafarnaum, onde a sogra dele morava. Jesus, ele decide ganhar Simão, preste atenção. E por que Jesus precisa ganhar Simão? Porque 11 dos discípulos de Jesus, dentre os 12, eram moradores da Galileia. É por isso que a maioria dos discípulos de Jesus eram pescadores, porque a cidade da Galileia é uma cidade marítima. Jesus então, se vai ganhar 12 de lá, primeiro precisa ganhar um. E quem é um? É o mais marrento, é o mais afoito, é o mais entrão, é o mais brabo da Galileia, é o mais conhecido da Galileia, é o mais famoso da Galileia. Aí Jesus mira nele e diz: eu vou ganhar você,
Porque depois que eu ganhar você, os outros vão dizer assim: se Simão Pedro está seguindo ele, a gente vai seguir também. Porque Jesus, gente, Jesus tem estratégias. Jesus monta estratégias. Você acha que Jesus está demorando? Você acha que Jesus está dizendo: estou demorando? Não, eu só estou desenhando a planta do projeto que eu vou finalizar na tua vida. Jesus vai desenhar o projeto e vai dizer assim, ó: no final vai ter que ter 12, mas eu vou começar riscando a linha por aqui, e o nome aqui vai ser Simão Pedro. E o que é que Jesus faz? Jesus, para você que pensa que Jesus, ele começou a entrar na vida de Simão aqui no capítulo 5, onde a gente leu, você está enganado. Capítulo de número 4 do evangelho que Lucas escreveu. Jesus está entrando na cidade da Galileia, e diz a Bíblia que na cidade da Galileia existia uma casa, e essa casa tinha alguém enfermo dentro dela. Quem é que estava enfermo? A sogra de Simão, que estava na casa de Simão. Eu já ouvi muita gente dizer que aquela era a casa da sogra de Simão. Não, a casa era dele. Ela que estava na casa do genro. A casa era de Simão. Diz a Bíblia que Jesus vai para a cidade da Galileia. E a teologia me permite conjecturar. Parece que eu vejo Jesus andando na cidade, ele vê um tumulto num portão. Jesus diz assim: o que está acontecendo aqui? Será que eu posso ajudar em alguma coisa? Alguém diz: está acontecendo aqui? Essa é a casa de Simão, e a sogra dele está lá dentro passando mal, e cada dia esquentando mais, ou melhor, cada hora esquentando mais. Jesus diz: será que eu posso ajudar? Alguém olha para Jesus e diz assim: entra e sai logo, porque se Simão chegar aí e te encontrar, pode dar problema. Simão é problemático, Simão é sanguíneo. É só olhar o perfil de Simão. Pau é pau, pedra é pedra. Quando ameaçaram pegar Jesus, ele tira a espada da bainha, corta a orelha, e a orelha do servo do sumo sacerdote caiu no chão. Ele vira as costas e diz: quero nem saber, se o Senhor quiser coloca no lugar. Simão era desse jeito aqui, sanguíneo, nervoso. Aí alguém diz: entra, porque Simão chegando aí, te encontrando, pode dar problema. Aqui está o segredo. Qual? Deixar Jesus entrar, porque depois que ele entra, ele só sai quando resolve o problema. Aleluia. O Senhor, dá uma olhada para quem está do teu lado e fala: o segredo é deixar Jesus entrar, porque depois que ele entra, só sai quando resolve o problema. Sabe qual é o problema de muita gente? É que a gente posta no Facebook aquilo que a gente precisa. A gente posta as nossas dificuldades, debilidades, fraquezas, vulnerabilidades no status do Instagram ou no WhatsApp para todo mundo ficar sabendo. E Jesus está lá de cima dizendo: me chama para entrar para ver se eu não resolvo. Me chama para entrar para ver se eu não dou jeito. Você quer ver? Eu gosto da Bíblia. Jesus entrou na casa de Simão, a sogra que estava com febre ficou curada. Jesus entrou na aldeia de Betânia, Lázaro que estava morto ressuscitou. Jesus entrou em Naim, o menino que estava no caixão voltou à vida. Jesus entrou na casa de Jairo, e a menina que estava morta ressuscitou. Hoje eu tenho uma palavra: Jesus vai entrar na tua casa. Levanta a mão se você pega. Levanta a mão para adorar a Ele se você pega. Eu sinto Deus aqui. Jesus entrou, e quando Jesus entrou, ele entrou para quê? Para curar a sogra de Pedro. Mas, gente, qual era a enfermidade da sogra de Pedro? Febre. Cá para nós, febre é uma coisa que Jesus precisa entrar para curar? Claro que não. Eu não estou aqui anulando o poderio de Jesus e nem colocando barreiras. Jesus, se quiser, ele tira esse copo daqui, faz flutuar e coloca lá. Porém, melhor do que ele fazer o copo flutuar, é ele dar força no nosso braço para a gente pegar aqui e colocar lá. Porque aquilo que a gente pode fazer, ele não precisa entrar. Febre, é claro que eu estou contextualizando. Dá uma febre, dá uma dipirona que vai embora. Tem gente que é espiritual, viu?
e liga no pastor na madrugada: pastor, o Satanás quis me matar, pastor, quase morri agora, pastor, de madrugada, 4 horas da manhã. Ele: o que houve, minha filha? Bala perdida, te assaltaram? Não, pastor, tropecei aqui em casa agora bebendo água e quase caí. Tem gente que espiritualiza tudo, você já viu? Irmão, não precisa Jesus entrar. Mas para que, eu vou dizer, para que Jesus foi ali? Na realidade, Jesus não queria curar febre de ninguém. Aquilo só foi o motivo para Jesus entrar. Entrar onde? Na casa de Pedro. Porque segundo João Ribe Palharim, Pedro não estava em casa nesse dia. Enquanto Pedro não estava em casa, Jesus estava lá dizendo: eu já estou visitando aqui, você nem viu. Aleluia! Eu já estou entrando aqui, eu não sei se você vai dar glória com essa palavra. Esse culto pode mudar muita coisa na tua casa. Esse culto pode mudar muita coisa na tua família. Eu vim profetizar para quem tem mão para levantar, boca para dar glória e volume para aumentar. Enquanto você está aqui, coisas que estavam fora do lugar na tua casa vão voltar. Eu profetizo que nesse exato momento Jesus está dando ordem aos demônios que atuavam contra a tua família, e tudo que o diabo planejava vai cair por terra agora. Pega, abre a boca, pega. Mateus 15, Jesus olhou para a mulher cananeia e disse: vai, porque a tua filha, ou melhor, seja feito com isso, seja feito contigo como tu desejas. E o texto diz assim, ó: e desde aquele momento a sua filha ficou sã. Qual era o demônio? Ou melhor, o problema era a criança, meu amigo Mauro. Demônio. O problema é: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Miseravelmente endemoniada. E o texto diz: e desde aquele momento a sua filha ficou sã. Desde o momento que Jesus liberou a palavra. Porque Jesus não esperou ela chegar para fazer alguma coisa. Jesus não falou: coloca o pé na tua casa, que quando você colocar, você orar, o demônio vai embora. Jesus está dizendo assim: pode ir, porque o demônio que estava lá dentro, quando você chegar, não estará mais. Eu não sei se você vai adorar. Oh, glórias a Deus. Pode se preparar, porque nesse exato momento existe demônios com a mala arrumada, indo embora, porque Jesus entrou na tua casa agora. Jesus olha para a mulher e diz assim: febre, vai embora. E a febre foi. Quando Jesus sai, coloca um monte de enfermo. Jesus olha para o cego e diz: enxerga. Olha para o mudo e diz: fala. Olha para o aleijado e diz: anda. Quando Jesus acaba de curar na porta de Pedro, presta atenção, Jesus pega e vai para a região do deserto. Quando Jesus sai, chuta quem chega: Pedro. Pensa num Pedro ignorante. Pedro, gente, ele era um homem zarrão, grande, forte, porque ele adquiriu músculo, puxando os barcos, enfrentando as repentinas tempestades da madrugada no mar da Galileia. Pedro colocava homens para correr só na voz. Quando Pedro chega, de longe ele já diz assim: ei, que bagunça é essa no meu portão aqui? Vai, sai geral, vai. Já me ligaram aqui, me chamaram no WhatsApp, falaram que a minha sogra está passando mal aí dentro, e vocês com essa bagunça no meu portão? Alguém olha para ele e diz: abaixa a bola, porque entrou alguém aqui que é maior do que você. Entrou alguém aqui que é mais poderoso do que você. E você sabe que o valente só é valente enquanto ele não acha um que é mais valente do que ele. Pedro era valente, porém Jesus é mais valente do que o valente.
que quando pega o valente, amarra o valente e mostra para todo mundo que ele é valente dos valentes. Você não entendeu nada, eu repito. Simão era valente, mas Jesus é mais valente do que o valente, que quando pega o valente, amarra o valente e mostra para todo mundo que ele é valente dos valentes. Você lembra de Saulo de Tarso? Eu gosto da Bíblia. Lembra de Saulo de Tarso? Ele diz assim: eu vou lá para Damasco, eu vou prender alguns da seita do caminho, vou levar preso, vou assassinar. Quem era Saulo de Tarso? Ele era matador, perseguidor, poliglota, falava mais de 5 idiomas, ele tinha conceituado, estudou aos pés de Gamaliel, e o último homem que ele chamou de Senhor foi Gamaliel. Aí ele diz assim: eu vou prender alguns da seita do caminho. Falou a coisa errada, porque Jesus disse assim: eu sou o caminho. E quando ele entrou no caminho, bateu de frente com aquele que era o caminho, caiu no chão e começou a gritar: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Jair? Eu não entendi, entenda agora. Se Jesus dominou Pedro, se Jesus dominou Saulo, quem é teu marido perto dele? Quem é teu filho perto dele? Jesus vai dominar. Preste atenção aqui. Jesus vai fazer o leão da tua casa virar gato. Jesus vai arrancar aquelas afrontas da tua casa. Enquanto você está aqui, Jesus está visitando algumas pessoas na tua... Eu não sei. Maracomanácia. Eu não sei se você acredita, mas Jesus está dizendo assim: eu vou pegar e vou trabalhar na vida dele agora. Eu vou começar a trabalhar na vida delas. Jesus vai pegar aquela filha rebelde que você tem, que enquanto você vem para a igreja, ela sai para as baladas. Jesus vai encontrar com aquele filho rebelde que você tem e vai trocar aquele cigarro por uma Bíblia, e vai trocar aquele cigarro de maconha pelo cálice da ceia. Jesus está falando para alguém aqui: eu não perdi o controle da situação, a estratégia ainda é minha, é minha. Receba, crê. Pedro fica amedrontado. Por quê? Porque entrou alguém ali que é mais valente do que ele. Imagine Pedro dizendo: o que foi? O que ele fez? Alguém diz: Pedro, homens te respeitam, mas fazer o que ele fez, eu nunca vi você fazer. Enfermidade está respeitando. Está vendo aquele ali? Era cego, está enxergando. Aquele lá era mudo, está falando. Olha ali, o aleijado, o ex-aleijado está correndo. Agora entra na tua casa, que nem tua sogra está doente mais. Aí, irmão, aquilo fica na cabeça de Pedro. Por quê? Chegou alguém que é maior do que ele. Chegou alguém mais poderoso do que ele. No dia seguinte, Jesus entrou na casa. No dia seguinte, o tempo passa, Simão decide pescar no dia seguinte. Jesus olha para o povo e diz: eu vou ensinar vocês. Eu já vi. Isso aqui é um baixo, né? Baixista, eu já vi. Eu já vi Jesus ensinar no monte. Já vi Jesus ensinar na sinagoga. Já vi Jesus ensinar no templo, nas ruas. Mas nesse dia Jesus diz assim: vou dar uma moral para vocês. Eu vou ensinar vocês na beira da praia. Leve o dinheiro para comprar água de coco. E o povo vai atrás dele todo dizendo: Jesus é o máximo. Está levando a gente para a beira da praia. Mal eles sabiam que ali, preste atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui, irmão, você pode mudar de vida. Mal eles sabiam que Jesus estava levando eles para o ambiente de trabalho de Simão. Porque Simão estava lá dentro do mar da Galileia, pescando. Jesus estava daqui na beira do mar ensinando a multidão. E a mente dele era assim:
Já entrei na tua casa. E agora já estou dentro do seu trabalho. Porque quem dá vitória em casa também dá vitória no trabalho. Eu não nasci para ser pobre. Eu não nasci para ser pobre. Eu não nasci para ser miserável. Eu não nasci para ser funcionário. Porque eu acredito no Deus que eu sirvo e na capacidade que eu tenho. E não, eu vim profetizar isso aqui para a sua vida. E nada melhor você ter autoridade e autonomia para falar sobre algumas coisas. Eu vim falar para você que Jesus vai entrar na tua área profissional. Aleluia. Jailson, calma aí. Você está pregando teologia da prosperidade, entenda como você quiser. Mas uma coisa é certa: você pode andar com o carro que você quer, ter a casa que você quer, morar no lugar que você quer. Porque quem entra na tua casa entra no trabalho e abre a porta. Ô irmão, um dia eu cheguei para um casal de funcionário meu. A minha esposa, eles estavam almoçando comigo, e a minha esposa ficou espantada com o que eu falei. Eu disse para eles assim: vocês trabalham aqui na empresa porque querem trabalhar. Porque se descobrisse o potencial que vocês têm, vocês não seriam funcionários. Vocês seriam patrões. Por quê? Tem gente que não vira chave, irmão. Não vira chave. Se você é bom para fazer para os outros, você será bom para fazer para você mesmo. Jailson, e se eu tentar e errar? Quando você erra tentando acertar, o erro é pedagógico. Te leva à perfeição. Uma hora certa. E quando acertar, você estoura a boca do balão. E eu vim profetizar que Deus vai te dar ideias. Não, eu vou falar de novo. Deus vai te dar ideias. Nesses últimos tempos, Deus me deu uma ideia que eu investi R$1.200 sem sair de casa. Eu ganho só em uma coisa, só na internet, eu ganho mais de R$5.000 todos os meses. E outra, gerando emprego para alguém. E é uma ideia que Deus pode te dar. E aí, irmão, você lembra de quando, quem é mais antigo sabe, como a gente abriu o pacote de biscoito, ou pacote de bolacha, metia a unha assim, não era? Metia o dente. Aí vem um camarada, um bendito, inventa aquela famosa fitinha que você puxa e abre o pacote de biscoito. Quem é o cara hoje? Milionário. Eu vim profetizar, você vai ser o próximo. Eita! Deus vai te dar ideia! Oh! Descubra quem você é. O poder que você tem. Irmãos, entenda isso. Você quer mudar? Quer mudar a sua vida financeira? Descubra quem você é. E o poder que você tem. E Deus está te dando isso hoje. Irmão, às vezes eu vou na minha empresa. Interno eu tenho 16 funcionários, mais uns 40 e pouco externo. Eu sou uma pessoa que eles conhecem. Eu não gosto de ser chamado de chefe, eu não gosto de ser chamado de patrão, nada disso. Me chama pelo nome. Mas Jailson, por que não? Alguém me perguntou. Por que não? Você é o patrão, você é o dono. Falei, eu não gosto. Porque ninguém precisa dizer que eu sou para eu entender que eu sou. Porque o poder que é em mim não é posicional. Se eu entender que eu sou patrão aqui dentro, eu deixo de ser tudo lá fora. O que há em mim não é aqui dentro, o que há em mim é em qualquer lugar que eu pisar. Porque o dia, Deus me livre e guarde, se a empresa falir, eu deixo de ser poderoso. Jailson é soberba? Não. Por quê? O dinheiro não me dá poder. Mas eu tenho dinheiro porque Deus me fez poderoso. A minha mente não é normal.
A tua mente não é normal, é isso que você precisa entender. Você não é porque não, eu estou aqui eu sou poderoso. Não é a posição, é quem você é. Deus está olhando para você e está dizendo: eis que eu te dou poder, eis que eu te dou poder. Se você colocar a mão na loja de sapato, vai prosperar. Se você colocar a mão na cozinha, vai prosperar. Se você colocar a mão na internet, vai prosperar. É você. Jair, vou te dar outro sinal. A Bíblia diz que Abraão chegou na terra de Canaã. Deus disse assim: Abraão, te farei grande, poderoso, tua descendência como a areia do mar, como a areia do mar e as estrelas dos céus. Abraão foi para qual terra? Canaã. Quem foi que disse que Canaã é uma terra boa? Que terra era essa? Normalmente, antigamente, se dava o nome da terra pela pessoa que habitava nela. Quem foi Canaã? Filho de Cão. Cão era filho de Noé. Noé amaldiçoou Cão e a descendência, ou Cã. Ou seja, quando o filho de Cão nasceu, se chamou Canaã. E automaticamente, a terra se chamou Canaã. E por ele ser amaldiçoado, a terra também era amaldiçoada. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, vai para Canaã, porque aonde tem maldição, depois que você colocar o pé, aleluia, alguém já pegou lá, aonde é amaldiçoado, depois que você colocar o pé, se prepara, vai crescer como ninguém, vai florescer como ninguém, vai avançar, e é isso que Deus vai fazer contigo. Ei, quem entende o que é, sabe a fidelidade que precisa ter. Você já viu pessoas que não tem nada no bolso e na conta, mas permanece fiel, ainda é dizimista, ainda é ofertante, ainda investe no evangelho? É Deus dizendo: não tem agora, mas espera só um pouco para você ver o que eu vou fazer. Irmão, pega. Nós estamos acostumados, graças a Deus, eu prego por aí todo dia. Nós estamos acostumados a querer só mistério, né? Poder. Eu lá quero ser um pentecostal pobre, irmão. Não, sério. Sério. Fogo, poder. Fogo eu recebo até na minha casa. Hein? Eu quero ser um pentecostal cheio de poder, cheio de fogo, mas eu quero ser próspero também. Deus está dizendo assim: entrei na tua casa, vou entrar no teu trabalho. Você pode ser dono daquela empresa, você pode ser mandado embora amanhã, esse ano ainda, Jesus pode fazer seu patrão te mandar embora, mas lembre disso daqui, é daqui para melhor, oh Jesus, ó responsabilidade, é daqui para melhor. Jesus ensinou, daqui a pouco volta Pedro, deixa eu terminar agora por cada hora. Pedro volta reclamando, porque naquela noite ele não pegou nada. Repita comigo: nada. Irmão, nada mais nada dá quanto? Menos nada. Multiplica por nada, que é igual a... Ele não pegou nem um filhote de sardinha, não pegou nada. Jesus olha para Simão e diz: Simão, me leva para longe da praia que eu quero ensinar a multidão. Porque Simão estava aqui, ó, olha só. Ô noite desgraçada. Para um pescador não pegar nada, irmão, trabalhando 12 horas. Jailson, onde você leu que Simão trabalhou 12 horas? Na Bíblia, que ele disse assim: trabalhei a noite toda. A noite dentro de Israel são 12 horas dividido por 4 vigílias. É por isso que o texto diz assim: Jesus veio andando na 4ª vigília da noite. Porque eram 4 vigílias divididas de 3 em 3 horas. Primeira vigília, de 6 às 9. Segunda, de 9 à meia-noite. Terceira, de meia-noite às 3 da manhã. E a quarta, de 3 às 6 da manhã. Ele pescou 12 horas e não pegou nada. Ô Jesus. Até que Jesus olhou para ele e falou assim: ó, me leva para longe da terra, porque eu quero ensinar do teu barco a multidão. Quem é inteligente está pegando a Bíblia?
estava pegando a palavra, sabe? Jesus estava fazendo o que na beira da praia? Ensinando a multidão. Jesus estava fazendo o que na beira da praia? Para que Jesus pediu para entrar no barco de Pedro então? Se era para fazer aquilo que ele já estava fazendo na areia. Era simples, quando Pedro levou, achou que estava pagando uma dívida por ele ter entrado na casa dele e curado a sogra. Dizendo, vou pagar a dívida, entra que eu também vou te fazer um favor. Quando Jesus senta, Jesus está daqui, Simão, já entrei na tua casa. Já entrei no teu trabalho. E agora estou dando rolé no teu barco. E o barco aqui, eu não sei se você vai dar glória agora. E o barco aqui tipifica o nosso dia a dia. Jesus está dizendo assim, eu tenho vaga no seu dia a dia. Aqui está a explicação porque Pedro não pegou nada. O texto diz que quando ele quer, ele pega a palma. Ele pega a terra na palma da mão. Isaías diz que quando ele quer, ele se assenta no globo da terra. Jó diz que ele deu limite ao mar. Jó diz que Isaías diz que lá de cima ele olha os homens como gafanhoto e como cabelo dos seus pés. Então a voz dele ainda vale muita coisa. Naquele dia quando Pedro entrou, Jesus olhou e disse assim, peixes, ninguém entra na rede de Pedro. Por quê? Pedro não pega nada. Porque Jesus decidiu esconder o peixe naquela madrugada. E sabe certas coisas que você passa? É Jesus dizendo assim, não é da demônio. Eu estou escondendo o peixe. Porque você está dando vaga para muita coisa e muita gente, só eu que não tenho vaga no teu barco. Fica chateado não, fica chateado não. Jesus vai esconder o peixe em algumas pessoas da tua família. Ô Jair, se ele é rico, não precisa de nada. Jesus diz assim, vai ficar pobre. Não, então vai perder a casa. Não, anda de carro, importa, vai perder carro. Jesus está dizendo assim, eu vou deixar zerado, mas vou trazer para cá, para mostrar que ainda quem manda na vida dele sou eu. Jesus escondeu o peixe, para quê? Imagina, se Simão volta com o barco lotado, Jesus entraria onde naquela noite? Jesus sabe a estratégia que monta. Jesus diz, eu preciso esconder, porque eu preciso de uma vaga no teu barco. Quando Jesus está dentro do barco, ele diz, Simão, já cansei. Vai chamar alto e lança a rede para pescar. Naquela noite, ou melhor, naquela manhã, porque o horário de pegar peixe era na madrugada. Naquela manhã, pasme você, Simão Pedro pegou tanto peixe, como ele nunca tinha pego antes. Quando ele entendeu quem estava controlando o barco dele, ele pegou peixe como nunca havia pego. O barco de Simão quase afundou, meu amigo Mauro, de tanto peixe. Eu preciso que você pegue isso aqui. Era Jesus mandando o peixe pular para dentro e Simão jogando para o barco do outro. Jesus jogava para cá e Simão jogava para lá. Porque Simão aqui já entendeu o que é evangelho. O que é evangelho? Compartilhar. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Evangelho é compartilhar. E alguém diz assim, Simão viveu uma pesca milagrosa. Não. Simão viveu uma pesca maravilhosa, porque fala de quantidade. Números. Simão jogou a rede e ele pegou o quê? Peixe. Quando Jesus manda ele jogar, ele pegou o quê? Peixe. Milagre era ele jogar a rede de um cavalo. Sim ou não? Porque cavalo não mora na água, não vive na água. Aí era milagre. Mas ele pegou peixe, então não tem milagre, tem maravilhas. Só que quem compartilha maravilha, já está pronto para viver o milagre. Não, vou te provar na Bíblia. A Bíblia diz que vem Jesus andando sobre a água.
E os discípulos dizem, é um fantasma, é um fantasma. Jesus, não é um fantasma não, sou eu. Tinha que ser ele. Quem? Pedro. Pedro olha para ele e disse, és tu, manda eu ir ter contigo sobre a água. Jesus diz, eu queria que você falasse isso. Pedro, vem. A Bíblia diz que Pedro tira o pé do barco e sai andando pela água. Você já viu alguém andar pela água? Claro que não. É Jesus dizendo assim, quem compartilhou maravilha no ambiente, no mesmo ambiente viverá milagre. Fique de pé para a gente terminar. Irmão, por que a gente vem para um culto? Para um ambiente como esse, a gente pode sentir Deus em qualquer lugar. Eu aprendi que esse ambiente é o ambiente mais propício de viver milagre. Jailson? É. Porque aqui a gente compartilha. Aqui a gente dá adoração. Aqui a gente dá oferta. Aqui a gente entrega semente. Aqui a gente entrega amor para alguém. Investe alguém, como a igreja investiu som em outra igreja. Então quem compartilha as maravilhas que vive, está pronto para viver milagre. Está pronto para viver milagre. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer a você, eu quero fazer milagre na sua vida. Simão voltou, irmão, preste atenção aqui, feche agora. Imagine aquele grupinho de pessoas olhando Simão, chegando com o barco. E eles dizem assim, Simão, qual é o segredo? Conta para nós. Porque a gente sabe que o horário para pegar peixe é pela madrugada. Eles saem da profundidade, vêm para a superfície, a lua bate na escama, o brilho da lua bate na escama, e eles sabem onde está o peixe. O pescador joga, facilidade para pegar. Simão, você não pegou nada madrugada, você está tirando uma com a gente? Você vai de manhã e pega como ninguém nunca pegou? Qual é o segredo? Parece que eu vejo Simão, pastor Alexandre, dizendo assim, ó. Segredo não está em estratégia. Segredo está nele. Leva ele no barco para você ver. A prova que Jesus estava no barco é que quando ele faz a pesca maravilhosa, ele olha para Jesus e diz, ausenta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Depois que ele vai levar o barco para a terra. Porque durante muito tempo eu achei que Jesus ficava na areia. Imagina só, Jesus olhando para Simão e Simão dizendo, ele que é o cara. Não é não, Senhor. E Jesus está daqui, ó. Que nada, Simão, estou aqui para ajudar, fica tranquilo. Simão está daqui, Senhor, obrigado, tá? Jesus diz, precisa agradecer não, Simão, é um ajudando o outro. Estou começando o evangelho. Até que daqui, imagina só, Simão diz assim, Senhor, estou indo lá. Qualquer dia eu preparo um peixe ao molho de camarão para o Senhor almoçar lá na minha casa. Jesus diz, beleza, Simão, me amarro. Quando ele vira as costas, olha aqui. Quando ele vira as costas, dá os passos para ir embora, Jesus daqui grita, Simão, ele diz, oi. Jesus diz, deixa tudo aí e segue-me. Qual é a certeza que Jesus tinha que não daria errado? Era isso aqui, ó. Jesus tem na mente, já entrei na tua casa. Já entrei no seu trabalho. Já entrei no seu barco. Agora segue-me, que eu acabei de entrar no teu coração. Simão abandonou a
algumas coisas pelo Evangelho para seguir a Jesus. Ele deixou o mar, ele deixou o barco, ele deixou a rede e ele deixou os peixes. Ele deixou 4 coisas e Jesus dá algumas coisas para ele. Ele deixa uma rede, Jesus dá um dom de pregar. Ele deixa o mar, Jesus dá uma igreja para ele pastorear. Ele deixa peixe, Jesus dá 8 mil almas em 2 mensagens. Ele deixa um barco, Jesus dá uma sombra, que aonde tocava, paralítico andava, cego enxergava, mudo falava. Ainda vale a pena abandonar muita coisa para seguir a Jesus. Deus abençoe.